Sonhei com um lugar chamado céu, com um imenso resplendor. Ao cruzar os portais, clamei santo e cercado. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia. Nesta terça-feira, o devocional nos propõe o tema Sinais do Apostolado. O texto proposto está em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que diz: Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo aqui vinha sofrendo uma perseguição de alguns que desconfiavam do seu apostolado ou queriam invalidar a sua chamada apostólica. Hoje os cristãos no mundo moderno também são chamados a justificar a sua fé. E vez por outra, nós somos apertados a discorrer sobre a nossa fé. E alguns até de forma pejorativa tentam invalidar a nossa fé. O apóstolo Paulo inicialmente diz aos coríntios que os sinais do seu apostolado eram eles próprios. Ele disse: eu manifestei entre vós, eu estive entre vós. O apóstolo Paulo passou cerca de um ano e meio em Corinto ensinando, e esta já era a segunda epístola que ele mandava àquela igreja. Ele diz aqui 3 itens, 3 fatores que determinam que o seu apostolado era verdadeiro, e estes 3 fatores servem para identificar também a vida do cristão, de forma que você que está sofrendo algum tipo de perseguição desta ordem não deve se preocupar. Se você é um cristão verdadeiro, isto que o apóstolo Paulo aqui usou te acompanha também. Em primeiro lugar, ele diz que com toda paciência, isto é, com perseverança, não foi um episódio, um evento, mas foi em toda a sua estada ali em Corinto, Paulo demonstrou, manifestou entre os coríntios sinais. Este é o primeiro. Depois prodígios e depois maravilhas. Primeiro sinais. Os sinais, a Bíblia nos fala que os sinais acompanharão aos que crerem. Então, se você crê em Jesus, se você ainda que não é ainda batizado com o Espírito Santo, creu em Jesus, os sinais da fé em Jesus acompanharão aquele que crê, de forma que estes sinais também servirão para demonstração que o Senhor Jesus agora é que rege a sua vida. Lá em Marcos 16, que é um texto conhecidíssimo, a partir do versículo 15, ele vai dizer lá que os sinais são: pegarão em serpentes, não lhe farão dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Falarão novas línguas e outras coisas. Estes sinais acompanham os que creem. Veja que o batismo com o Espírito Santo também é um sinal que aquela pessoa foi regenerada e que o Espírito Santo agora domina aquela vida. Mas ele fala também aqui de prodígios. O que são prodígios? São os resultados do trabalho das nossas mãos na obra do Senhor. Prodígios são fatos que ocorreram através das nossas mãos sendo usadas pelo Senhor. Estes atos, estes resultados não dependem de nós, absolutamente não. Paulo diz: um planta, outro rega, outro colhe, mas Deus é que dá o crescimento. Então, se você executa algo na obra do Senhor, os prodígios vão aparecer. Não porque
você seja bom ou eu seja bom demais para fazer alguma coisa desta ordem, mas porque Deus dá o crescimento de acordo com a sua palavra. Os prodígios, então, são garantidos pelo Senhor. Ele fala ainda de um terceiro vetor que prova o seu apostolado e prova a nossa vida cristã para esta sociedade. Quando ele diz sobre prodígios e maravilhas. Aqui já estamos falando da operação através dos dons. E os dons estão disponíveis àqueles que buscarem. Jesus certa vez falou algo que é usado para muita coisa, mas Jesus estava falando do Espírito Santo. Ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e encontrareis. E Jesus, ao final, ele diz a todos os discípulos que o ouviam: isto eu digo acerca do Espírito Santo. O vosso Pai Celestial não negará o Espírito Santo a todos quantos lhe pedirem. Tudo bem, meu irmão? E minha irmã, os dons estão disponíveis para nós. Os dons estão em pleno vigor e disponíveis para a Igreja do Senhor. Basta que, com um coração sincero, o crente busque a Deus e peça ao Senhor os sinais da sua vida cristã e do seu ministério aqui na terra. Fique ciente disso. Deus operará através de você sinais, em nome de Jesus. Deus operará através de você prodígios, coisas miraculosas no ministério, na obra, no reino de Deus, vão acontecer pelas suas mãos. E Deus também te usará com os dons. E estes dons serão manifestos ao mundo, serão um sinal para o mundo. Então todos vão saber, como disseram para Pedro, eles tinham que reconhecer que ele havia estado com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus produza em ti estes sinais gloriosos da vida cristã neste dia, nesta terça-feira, nesta semana, contigo, na sua casa, onde quer que você passar. Esta é a minha oração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A seus pés clamei.